Estava aqui meditando no primeiro capítulo do Evangelho segundo Lucas, cuja narração refere-se aos anúncios do nascimento de João Batista e do Senhor Jesus. É impressionante a forma como Deus fala conosco sempre que nos propomos a crescer no conhecimento. Não importa quantas vezes Deus nos conduz a ler a mesma mensagem, Ele sempre nos fala de forma diferente. E isso é tão prazeroso, de fato, nos enche de alegria. O que me chamou a atenção foram os 2 versículos em que os destinatários da Boa Nova interpelam o anjo Gabriel sobre como poderia acontecer o que parecia impossível. Observe a pergunta de Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Agora veja como Maria questionou o anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Perceba que cada um apresentou uma razão sob a ótica humana para acreditar que tais coisas não poderiam acontecer. Zacarias se considerava velho demais e sua esposa já não podia gerar filhos. Maria, por sua vez, argumentou que nunca teve relações sexuais com homem algum, pois não era casada. Então questionava ela: como poderia isso acontecer? A maneira como Maria questionou o anjo sugere que ela compreendeu a urgência para que a palavra dele se cumprisse nela, pois como estava desposada com José, não poderia conceber dele. Eu queria definir 2 palavras que são muito importantes dentro da narrativa do anúncio do nascimento de Jesus, para que você possa entender algumas coisas fundamentais. São elas desposar e conhecer. Logo de início, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem que se chamava Maria, a qual estava desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. Note que o evangelista Lucas enfatiza que ela era virgem e compromissada ao casamento nos termos da cultura judaica da época. Desposar pode ser definido como contrair matrimônio, ou seja, casar-se literalmente. No sentido figurado, seria ligar-se, unir-se intimamente por sentimentos, afinidades, crenças, etc. A expressão uma virgem desposada, em Lucas 1:27, tem um significado cultural e legal muito específico dentro do contexto judaico da época de Jesus. Ao afirmar que Maria estava desposada, o texto bíblico se refere ao estado de noivado ou promessa de casamento no judaísmo. No entanto, este não era um noivado como entendemos hoje. Na cultura judaica, o noivado era um acordo ou obrigação com força legal, ou seja, deveria ser cumprido conforme as leis aplicáveis. Esse tipo de compromisso normalmente envolvia contratos, acordos formais ou promessas que poderiam ser exigidas judicialmente, caso uma das partes não cumprisse o que foi combinado. Portanto, o noivado nessa época era quase tão sério quanto o casamento em si. Em caráter legal, uma vez desposados, o casal era considerado casado, embora ainda não vivesse juntos, nem tivesse consumado o matrimônio. A mulher desposada já estava vinculada juridicamente ao seu futuro marido. Romper esse noivado exigia um processo formal de divórcio, semelhante ao de um casamento consumado. O período de noivado durava geralmente de 1 a 2 anos, o que justificava a pergunta de Maria ao anjo, pois ela compreendeu a urgência de Deus para o cumprimento de sua palavra nela. Durante esse tempo, o noivo preparava a casa ou um aposento para sua futura esposa, e a noiva se preparava para a vida de casado. O status legal de desposada é fundamental para entender a narrativa do nascimento de Jesus, pois esclarece por que José, ao descobrir a gravidez de Maria, cogitou repudiá-la em segredo. No contexto judaico, a infidelidade durante o noivado era considerada adultério e podia resultar em graves consequências legais e sociais. Para que não chegasse a esse ponto, o anjo precisou intervir, aparecendo em sonho a José para esclarecer o motivo da gravidez de Maria e convencê-lo a tomá-la como esposa. A palavra desposar tem origem no latim desponsare, que significa prometer em casamento. Portanto, Maria já estava legalmente comprometida em casamento com José, embora ainda não tivessem iniciado a vida conjugal, nem tivessem tido relações sexuais.
Isso nos leva à definição da segunda palavra, conhecer. O verbo conhecer pode ter diferentes significados, dependendo do contexto. A pergunta que Maria fez ao anjo evidenciou sua cautela e respeito pelo mensageiro da Boa Nova ao dizer, visto que não conheço o varão. Essa afirmação reforçava a razão de seu questionamento. A palavra conheço, no contexto bíblico, é um eufemismo para relações íntimas, uma figura de linguagem sobre o ato sexual, para que esse assunto fosse abordado de maneira mais suave e respeitosa. Foi uma forma de substituir palavras que poderiam ser consideradas duras, desagradáveis, ofensivas, chocantes ou tabu. O uso desse termo visa tornar a comunicação mais delicada, respeitosa e indireta. Nós vemos o verbo conhecer nesse contexto em Gênesis 4:1, onde diz, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Ou seja, nesse caso, conhecer refere-se a uma intimidade profunda, reservada aos casais após a consumação do casamento. Então, ao dizer não conheço varão, Maria estava enfatizando sua virgindade e a ausência de contato físico com um homem. O que entendemos lendo o versículo 34 do capítulo de Lucas, com a pergunta de Maria ao anjo, é que ainda faltava muito tempo para a consumação do matrimônio com José, seu noivo. Por isso, Maria quis entender como aquilo poderia acontecer. Eu não sei você, mas quando li essa passagem pela primeira vez, e talvez algumas vezes seguintes, me questionei sobre como duas perguntas aparentemente semelhantes não levaram a mesma consequência para ambos, mas apenas para um. É que, na verdade, elas se pareciam, mas não eram iguais. Você sabe o que aconteceu com Zacarias quando fez essa pergunta ao anjo. Ele ficou mudo e só lhe foi restaurado o dom da fala no 8º dia do nascimento de João, seu filho. A pergunta de Zacarias demonstrou incredulidade, algo inaceitável para um sacerdote. Isso contrasta com a pergunta de Maria. Maria não duvidou da mensagem do anjo, apenas expressou surpresa. Ela aceitou a mensagem, mas desejava entender como aconteceria, pois, naturalmente, uma gravidez ocorre pela união entre um homem e uma mulher. Zacarias tentou justificar sua dúvida mencionando sua idade avançada e a de sua esposa. Ao perguntar como saberei isso, ele demonstrou desconfiança quanto à veracidade das palavras do anjo, o que provocou uma resposta divina em forma de punição. Quando o anjo Gabriel disse, sou Gabriel que assisto diante de Deus, ele estava enfatizando sua posição especial na presença divina, sua autoridade como mensageiro divino, reforçando que sua missão não era apenas transmitir informações, mas carregar uma mensagem diretamente de Deus. Essa expressão indica que Gabriel é um dos anjos que tem acesso direto a Deus, um privilégio especial de proximidade com o Todo-Poderoso, algo reservado apenas a anjos de alta hierarquia. Sendo assim, não havia motivo para desacreditar de suas palavras. Ao questionar a promessa do anjo, ele não estava duvidando apenas de Gabriel, mas da própria palavra de Deus. A justificativa de Zacarias sobre sua idade avançada e a de sua esposa contradizia as primeiras palavras do anjo. Ao afirmar, a tua oração foi ouvida, o anjo indicava que Zacarias ainda orava por um filho, apesar de sua idade avançada. Sua pergunta revelou incredulidade, o que aparentemente desagradou o anjo. A justificativa de sua idade avançada não tornava legítima sua dúvida. Havia duas possibilidades. O Zacarias não acreditou nas palavras do anjo, ou duvidou do poder de Deus, o que seria ainda mais grave. Afinal, o chamado divino, na sua função sacerdotal, não permitia tal incredulidade. Sua posição de sacerdote exigia, no mínimo, conhecimento dos milagres de Deus no passado. O milagre prestes a acontecer com ele e sua esposa não era inédito. O exemplo de Abraão e Sara ilustra bem essa realidade. Abraão tinha 100 anos e Sara 90, quando ela deu à luz a Isaque. A Bíblia não relata, mas acredito que a idade de Zacarias e Isabel, no momento da visita do anjo, passava longe da idade de Abraão e Sara, quando o milagre aconteceu em suas vidas. Isso torna a incredulidade de Zacarias ainda mais intrigante, pois ele, como sacerdote, conhecia bem a história dos patriarcas e os milagres realizados por Deus ao longo das Escrituras. O fato de questionar o anjo, mesmo diante da experiência do povo judeu, sugere que sua fé naquele momento não estava plenamente alinhada com a confiança total no poder divino. Já o milagre realizado em Maria foi totalmente inédito e extraordinário.
Ao compreender como esse milagre aconteceria, Maria não se preocupou com o que poderiam dizer sobre ela, nem com o risco iminente de ser acusada de adultério por José. Mais grave ainda, não temeu a severa punição reservada àqueles que se enquadravam nessa transgressão na época. Ao invés disso, se colocou humildemente à disposição como serva fiel e temente ao Senhor, permitindo que a profecia feita 700 anos antes por Isaías se cumprisse nela. É maravilhoso quando Deus nos revela detalhes em sua preciosa palavra. Porém, de tudo que aprendemos aqui sobre os anúncios dos nascimentos de João Batista e de nosso Senhor Jesus, o que realmente importa para nós é saber que para Deus nada é impossível. Essas palavras foram ditas a Maria. Zacarias não precisava ouvi-las, pois como sacerdote ele deveria saber isso. E foi ele quem buscou a Deus, intercedendo por um milagre. A diferença na forma como Deus tratou Maria e Zacarias mostra que a questão não era apenas o conhecimento teológico, mas sim a atitude diante da mensagem divina. Zacarias, como sacerdote, já conhecia os milagres de Deus e intercedia por um filho, mas sua incredulidade demonstrou um conflito entre a oração que ele fazia e sua real expectativa de resposta. Já Maria, ao ouvir as palavras do anjo, não duvidou, apenas quis entender como aquilo aconteceria. Por isso, Gabriel enfatiza a onipotência divina para Maria, enquanto Zacarias recebeu uma correção para sua falta de fé. Esse contraste mostra que não basta apenas conhecer a palavra de Deus, é preciso confiar plenamente em seu poder e agir em conformidade com essa fé. Você precisa de um milagre? Não deixe que pensamentos duvidosos superem sua fé. Busque-o com toda a sua força e temor, obediência e fidelidade para com o seu Deus. Ele realizará esse tão grande milagre que ansiosamente você espera. Tenha em mente que o tempo é dele. Seja paciente e ciente de que ele é o maior interessado em te abençoar. Ele concederá o que deseja ao teu coração, porque para Deus nada é impossível. Amém? Que Deus te abençoe. Esse foi o vídeo de hoje. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar seu like. Cada like que o vídeo recebe, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e recomenda para 5 pessoas. Isso mesmo, são 5 pessoas que recebem recomendação do vídeo para cada like. Então contribua para que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Te espero no próximo vídeo. Fiquem com Deus.